Olá, boa tarde. Cá estou eu novamente, desta vez para falar um bocadinho mais dos artigos no WinMax 4, nomeadamente dos números de série. Começando pelos números de série. O WinMax 4 tem então uma configuração de números de série, onde nós podemos definir se esse artigo trabalha, ou se um determinado artigo trabalha com números de série, ou então se tem números de série internos a serem gerados pela própria aplicação, e para isso a aplicação vai utilizar aqui um campo prefixo e um campo contador, onde nós podemos definir quais são os dados com que deve ser criado esse número de série, depois mais tarde impressas etiquetas, ou então se é um número de série externo. Se for um número de série externo, por exemplo, podemos utilizar, no caso de um telemóvel, o número de série de origem desse telemóvel. Isso irá nos permitir, por exemplo, seguir todo o processo e todos os documentos de compra, de venda, etc., desse número de telemóvel, desse número de série de telemóvel. Mais tarde, isso também permite outras coisas, como não conseguir vender um artigo de um determinado número de série se ele antes não deu entrada. Ou seja, vai haver um controle rigoroso de stocks por número de série, o que também é muito importante e é uma funcionalidade que já tinha sido pedida por vários clientes. Em relação aos artigos tipo lotes, temos então aqui um botão de lotes, onde nós podemos configurar como é que vão funcionar esses artigos que trabalham com lotes, e onde nós aí temos também uma outra, mais alguns dados de configuração. Por exemplo, em relação a cada lote, nós temos uma designação desse lote, temos uma validade, uma data de devolução. Quando os artigos têm uma data de devolução, não quer dizer que esse lote tenha que ter uma data de devolução, mas é facultativo, mas pode-se colocar. No caso de se colocar, quer dizer que vão haver listagens que vão dizer o estoque de artigos que estão por devolver de um determinado lote. Isso acontece com artigos perecíveis, do tipo iogurtes, por exemplo. E algumas observações que se podem colocar a esse lote. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que o WinMax vai permitir um controle muito rigoroso de stocks por lote. Quando nós vamos fazer as vendas, nós vamos fazer os inventários, podemos até identificar, se necessário, quais são os lotes que estamos a fazer. Quando estamos a dar a entrada de uma fatura de compra, se o artigo for por lotes, então ele vai também solicitar qual é o lote desse artigo e essas datas de validade, de devolução, etc, etc. Como é lógico, tudo isto irá repercutir e ter influência na movimentação dos artigos. Mas por hoje, esta breve intervenção era mesmo só para demonstrar estas capacidades de número de série e dos lotes no ficheiro de artigos. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima.